Capítulo 5. O que é corrupção? Como um dos principais focos do compliance é combater a corrupção, é necessário entender o seu significado antes de prosseguir. Existem diversas definições sobre corrupção, especialmente devido à diversidade de significação do termo. Sendo um substantivo, corrupção é uma palavra alcunhada para si, que, sem auxílio de outra, dessignifica algo real. Segundo o dicionário, é a ação ou efeito de corromper, decomposição, putrefação, depravação, desmoralização. Buscando a epistemologia da palavra do latim corruption, significa alteração, destruição de fato, de acordo com a filosofia postulada por Aristóteles. A corrupção opõe-se à geração e a criação, em verdade, significa a destruição ou degradação da substância. A corrupção, por fim, se refere à implicação de corromper, de fazer degenerar, de seduzir por dinheiro ou por presente, levando o indivíduo ou a organização a se afastar-se do bem e da dignidade. Órgãos internacionais, ONGs especializados definem corrupção com diferentes graus de abrangência, mas um em especial merece destaque. A corrupção é o abuso do poder confiado para ganhos privados. Dói a todos aqueles cuja vida de subsistência ou felicidade depende da integridade das pessoas em posição da autoridade. Transparência internacional. Para efeito deste livro, entretanto, a ideia é focar num entendimento mais pragmático e de cunho mais simples. Na linguagem comum, o termo corrupção tem uma acepção ampla, referindo-se a qualquer processo de deterioração de valores das práticas que acompanham e sinaliza tal deterioração. Falar-se, por exemplo, em corrupção de costumes para referir a fenômeno como a proliferação de certos programas de televisão. Um religioso poderia referir-se à corrupção considerando a legalização do aborto. Para um racionalista, a proliferação de mestiços é sinal de corrupção. Portanto, um julgamento de corrupção está sempre relacionado ao conjunto de valores, em si tratando de legislação, transgressão a regras legais constitui também, genericamente, atos de corrupção. É claro que existe uma graduação quanto à gravidade dos atos da corrupção. Estacionar o automóvel em local proibido ou descumprir a lei de silêncio é um ato leve de corrupção, de modo a não generalizar. Demasiadamente, a palavra vem sendo empregada para se referir a certos subconjuntos de atos ilegais, por exemplo, apropriação de recursos públicos para fins privados. Dessa maneira, corrupção inclui o suborno, extorsão, nepotismo, tráfico de influência, utilização de informação privilegiada para fins pessoais ou de grupos restritos de pessoas em detrimento de uma gama da população. Nesse contexto, ocorrem negócios delinquentes, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, compra e venda de sentenças judiciais, recebimento de presentes, bens ou serviços de alto valor por autoridades. Assim, torna-se corrupto o indivíduo que oferece, promete, solicita ou recebe para si ou para outras algumas vantagens indevidamente, de forma direta ou indireta, mesmo fora da função, mas em razão delas. Os simples atos de aceitar a promessa de tal proveito impróprio já torna o funcionário corrupto.
há no mínimo sempre dois atores num ato de corrupção, ou seja, ela não existe se não houver corrompido e corruptor. Ela pode ser pequena, como por exemplo, envolvendo um agente público individual e um cidadão também individual, em torno de algum serviço sob responsabilidade do primeiro. Uma propina, em geral, de pequena monta, passa do cidadão ao agente público para que este cumpra ou deixe de cumprir seu dever, carimbar um papel, por exemplo. A grande corrupção, no entanto, pode trazer efeitos danosos de grande proporção, como em licitação pública, incluindo-se fases políticas de definição de projetos, execução física do que se licitou, transparência financeira subsidiadas para financiamento de projetos, influência nos regulamentos de agências reguladoras para evitar obrigação, esquema de facilitação de dificuldades tributárias de empresas, os famosos Caixa 2, das campanhas pela compra de voto, pelo uso da máquina administrativas para fins eleitorais, são ilustrações dessa prática. São diversas as consequências da corrupção em termos de alocação, distribuição de riqueza. Aumenta os custos das transações, assim reduz o investimento e crescimento. Resulta em má alocação dos recursos públicos, como hiperfavorecimento de setores cartelizados e consequente redução de recursos que poderia ser alocados em outros setores. Por ser secreta, induz incerteza na resolução dos conflitos. O investimento realizado para corromper um agente de Estado não pode ser defendido por fóruns de julgamentos, conciliação independente. Desestimula a inovação tecnológica e o desenvolvimento gerencial. Interfere perversamente com o papel redistributivo do Estado e estimula a fraude fiscal. Reduz a qualidade dos bens e serviços adquiridos pelo Estado. Estimula a invasão das atividades produzidas pelo crime organizado decorrente de identificação dos métodos e agentes. Contamina a atividade política que se torna alvo de caçadores de renda. Uma consequência não desprezível na corrupção sobre as empresas diz respeito ao ambiente interno a que dá lugar numa empresa, onde corromper agente público é considerado prática normal. Todas as relações, inclusive as internas, são afetadas. Se é admitido o pagamento de propinas para se vencer uma licitação, também se admite gorjetas aos compradores de seus clientes privados. Como decorrência inevitável, enfrenta-se a ameaça permanentemente do seu próprio compradores serem comprados pelo fornecedor. A fraude passa a incorporar a cultura da empresa, como não há nenhuma razão pela qual comportamento fraudulento permaneça encerrado no interior de alguns segmentos específicos de atividades da empresa, eles tendem a invadir todas as relações, incluindo-se as corporativas e as trabalhistas. A racionalidade na contratação e alocução dos recursos materiais e humanos cede lugar ao mecanismo desviantes. Efetivamente, a corrupção prejudica todos, em especial os mais pobres. O seu impacto devastador tem terríveis consequências globais, aprisionando milhares de pessoas em sua situação de pobreza. É um dos mais sérios obstáculos para a redução desse flagelo, pois nega os meios básicos de sobrevivência. Não é preciso ir mais longe para perceber os malefícios e efeitos da corrupção. Distorcer o comércio,
prejudica a boa governança no setor privado, ameaça a segurança dos países e a sustentabilidade dos recursos naturais. Portanto, promove distúrbios com decorrências nacionais, econômicas e políticas. Vale mencionar também a corrupção silenciosa, que atrai menos atenção. Torna-se difícil a identificação, mas traz consequência danosa ao crescimento econômico de um país a longo prazo. Pode-se citar o absenteísmo, falta de esforço ou de compromisso de servidores públicos, esforço deliberado para influenciar regras em benefício próprio, incluindo tráfico de influências em decisões políticas e votação no Congresso, entre outros. Finalmente, cabe destacar-se que, pela legislação brasileira, corrupção refere-se à ação envolvendo entidades públicas, ou seja, atos de corrupção entre organizações privadas não são consideradas crimes.